Percebendo seu poder, ele olha para a manopla e percebe que ele ainda pode ficar mais forte. Depois de aniquilar milhares de monstros, o Surro olha para o seu pulso e pensa consigo mesmo que mesmo seus atributos não tendo evoluindo, essas batalhas serviram para ele aprender melhor a controlar o seu próprio poder. Mas quando ele olha para cima, ele vê uma outra sombra se aproximando. Essa sombra caminhava lentamente nos céus em sua direção, e não seria ninguém menos que o Belial, a sombra mais poderosa do Fundiru. E com o Belial parando bem na sua frente, o Surro já percebe que ele era muito forte, sendo talvez até mais forte que aquela formiga que nem lutou a sério contra ele. Fora que ele também conseguiria falar igual as outras sombras fortes. Então, antes de começarem a lutar, o Surro pergunta qual era a porcentagem real das sombras que ele enfrentou até agora. Então Belial explica que, tirando a parte do castelo demoníaco, apenas uma parte de 3.000 foi usada ali. Ou seja, isso chega a 0, poucos por cento. O Surro percebe que mesmo derrotando vários inimigos, ainda existia milhares naquele exército. Mas o que ele não sabe é que é a parte mais forte do exército, né? Então, ele fala pro Belial e ele começarem a lutar. Quando ele assume a posição de combate, o Belial elogia falando que ele evoluiu bastante, chamando ele de jovem monarca. Mas enquanto ele olhava pro Belial, simplesmente desaparece na frente dele com a sua velocidade absurda e surgindo na frente dele, ele usa sua espada para cortar o Surro. Mas por pouco o Surro consegue desviar, e ele já estava bravo por todo mundo chamá-lo de jovem monarca, mas ele não entendia por que chamavam ele assim e por que ele foi jogado nesse mundo. Ele não entendia do porquê ele era chamado de jovem monarca e não de monarca. E enquanto ele pensava nisso, o Surro até tentava acertar o Belial com seus socos, mas o Belial era muito rápido e ainda desviando, acertou um golpe na sua barriga. Então a espada do Belial se transforma em um grande chicote e lançando vários ataques sem parar, ele começa a destruir todo o chão ao redor. E o Surro, com extrema dificuldade, ele conseguia escapar desses golpes e ainda se defender com seus próprios punhos de outros. Então ele percebe que a espada do Belial poderia trocar de forma de espada para chicote e que se ele conseguisse segurar o chicote, poderia ter uma vantagem contra o Belial. Assim, ele agarra o chicote e depois já avança contra o Belial, e quando o Belial fica surpreso com isso, o Surro dá um soco que atinge em cheio o Belial. Em seguida ele já dá uma bica no Belial, e quando o Belial tenta proteger com a espada esse golpe, o Surro fala que se ele tentar usar os dois braços para proteger sua cabeça, o estômago fica exposto. Então, ele usa sua manopla para atingir o Belial no estômago e isso faz ele voar para longe. E o Surro sabia que isso não era o suficiente para vencer o Belial e que se eles continuassem lutando, isso duraria a noite toda. Ele também percebe que o Belial não era o verdadeiro dono daquele lugar. Enquanto o Belial estava se reposicionando ajoelhado, nesse instante, o Surro percebeu quem era o verdadeiro mestre ali. Então no céu, um dragão das sombras aparece transportando alguém em suas costas. Então esse homem misterioso salta